Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 116, de 180. Na execução do melhor. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Paulo, aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Desertaram companheiros, dos quais contávamos receber apoio e incentivo para a realização do serviço que nos compete. Determinados amigos tomaram destaque nos interesses do mundo e empreenderam grandes negócios materiais. Outros granjearam influência política e como que se afastam da senda que palmilhamos. Outros ainda adquiriram prolongados compromissos de natureza familiar e jazem, aparentemente, agrilhoados às paredes domésticas. Surgem os que receberam encargos públicos e distanciaram-se transitoriamente de nós. Vemos os que conquistaram títulos profissionais depois de aturados estudos, figurando-se-nos arremessados a vínculos outros, compelidos a centralizar atenções e energias em assuntos que nos escapam. Assinalamos os que sofrem pequeninos desenganos, bandeando-se para novas esferas de atividade. Aparecem os que se dizem necessitados de mais dinheiro e despedem-se no rumo de aquisições que não mais se coadunam com o nosso modo de pensar e de ser. Abraçamos, sensibilizados, os que se afirmam tangidos por imposições particulares, largando-nos o convívio por se transferirem de residência. Em muitas ocasiões, somos naturalmente induzidos a lastimar essa ou aquela modificação, premidos por nossa fraqueza humana. Entretanto, para todos os casos de semelhante expressão, a palavra do apóstolo Paulo é uma advertência ao otimismo e à serenidade. Seja qual for a posição a que nossos companheiros sejam chamados, consideremo-nos uns aos outros, por irmãos necessitados de apoio recíproco, e saibamos estimulá-los à caridade e às boas obras, sustentando-lhes o ânimo no trabalho e auxiliando, quanto nos seja possível, a cada um deles na execução do melhor. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós, mais uma vez, diante de uma lição em que o nosso querido Emmanuel psicografou através de Chico Xavier. A lição com o título Na execução do melhor. E ele utilizou a passagem que foi escrita por Paulo de Tarso, quando ele escrevia cartas, e esta carta foi endereçada aos Hebreus. E lá está escrito o que Paulo escreveu. Consideremo-nos uns aos outros,
para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Desta forma, Paulo faz uma afirmativa, uma indicação para que todos nós possamos fazer isto, para que todos nós possamos estimular os nossos queridos amigos à caridade e às boas obras. Ele não falou que você deveria estimular se fosse assim ou se fosse assado. Ele simplesmente disse que nós deveríamos estimularmos uns aos outros a caridade e as boas obras. E Emmanuel começa ainda a descortinar mais esta colocação de Paulo. Desertaram companheiros, dos quais contávamos receber apoio e incentivo para a realização do serviço que nos compete. Então, Emmanuel está fazendo a afirmação que os companheiros desertaram ali daquele serviço que estava sendo de competência nossa e dele também. É exatamente sobre isto que Emmanuel vai dizer. Aqueles companheiros que estão caminhando conosco, em determinado momento, eles são, então, convocados a saírem do grupo, a saírem daquele caminho que nós estamos palmilhando, que é o Evangelho de Jesus. Então, Emmanuel vai nos dizer aqui, através do que falou Paulo, exatamente como nós devemos proceder em relação a isso. E Emmanuel, ele destaca diversas opções que isso pode acontecer. O caminho, que é o estudo do Evangelho, que é a prática da caridade. Então ele fala assim: determinados amigos tomaram destaque nos interesses do mundo e empreenderam grandes negócios materiais. Então, eles tomaram o caminho para fazer grandes negócios materiais. E, de certa forma, nos deixaram. Outros granjearam influência política e como que se afastam da senda que palmilhamos. Então, eles conseguiram essa influência política, cargos, não é? E afasta da senda que nós estamos caminhando. Outros ainda adquiriram prolongados compromissos de natureza familiar e jazem aparentemente agrilhoados às paredes domésticas. Então, aquele amigo que tem um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo que está doente, ele se afasta para dar atenção àquele familiar. Surgem os que receberam encargos públicos e distanciaram-se transitoriamente de nós. Então, surge aquela pessoa que apareceu para ele um encargo público. Então, ela distancia devido àquele compromisso que ele teve que assumir. Continua dizendo Emmanuel: vemos os que conquistaram títulos profissionais depois de aturados estudos, figurando-se-nos arremessados a vínculos outros, compelidos a centralizar atenções e energias em assuntos que nos escapam. Então, muitos companheiros nossos estão estudando e começam a galgar uma escala evolutiva nos estudos, e aí eles saem daquele convívio nosso. É uma coisa natural de acontecer. Ele diz também que assinalamos os que sofrem pequeninos desenganos, bandeando-se para novas esferas de atividade. Aqui ele fala de desenganos. São aquelas pessoas que têm problemas dentro de uma casa espírita, por exemplo, e aí vai para outras esferas de atividade. Ela pode ir para outro centro espírita, como também ela pode deixar o centro espírita e tentar uma outra casa religiosa.
continua dizendo, aparecem os que se dizem necessitados de mais dinheiro e despedem-se no rumo de aquisições que não mais se coadunam com o nosso modo de pensar e de ser. Então, há pessoas que deixam a casa espírita justificando que eles precisam de mais dinheiro, então precisam de trabalhar mais e, naturalmente, não teriam tempo para estar junto conosco na casa. Na outra parte diz assim, abraçamos, sensibilizados, os que se afirmam tangidos por imposições particulares, largando-nos o convívio por se transferirem de residência. Então, aquelas pessoas que muitas vezes precisam de mudar de casa, ou de residência, ou de cidade, não é? Então, nós abraçamos, sensibilizados, despedimos-nos dessas criaturas, porque elas precisaram transferir de residência. E Emmanuel diz ainda, em muitas ocasiões, somos naturalmente induzidos a lastimar essa ou aquela modificação, premidos por nossa fraqueza humana. Entretanto, para todos os casos de semelhante expressão, a palavra do apóstolo Paulo é uma advertência ao otimismo e à serenidade. Então, mesmo que tenha ocorrido todas essas condições com os nossos companheiros, mesmo que ele tenha ido em busca de empreendimentos e saído da nossa casa, mesmo que ele tenha adquirido influência política e tenha saído de nossa casa, mesmo que ele tenha tido problemas de saúde e outra situação qualquer e tenha que ficar junto com seus familiares, mesmo que ele tenha recebido um encargo público, que também tenha que ter saído da casa, e mesmo aquele que recebeu títulos profissionais e também teve que dedicar mais ali a seus estudos. E mesmo aqueles que tiveram desenganos, pequenos desenganos, não é? Dentro da nossa casa e teve que sair por vontade própria, naturalmente. E aqueles também que acharam que tinham maior necessidade de dinheiro, então despediu da casa para ir buscar esse dinheiro. E aqueles também que mudaram de cidades, e nós então os abraçamos sensibilizados. Então, em muitas ocasiões como estas que nós relatamos, somos naturalmente induzidos a lastimar essa ou aquela modificação, premidos por nossa fraqueza humana. Então, Emmanuel faz uma afirmativa. Essas situações que esses companheiros nos deixaram, nós lastimamos essa ou aquela, que nós estamos sendo premidos por nossa fraqueza humana. O que significa que nós não devemos lastimar, porque lastimar realmente não vai levar a nada, não ajuda em nada o nosso amigo que nos deixou, não é mesmo? E Emmanuel diz, entretanto, para todos os casos de semelhante expressão, a palavra do apóstolo Paulo é uma advertência ao otimismo e à serenidade. Então, qual que é a nossa postura diante desses nossos amigos que nos deixaram? Não é de lastimar a sua ausência, achando que ele fugiu do foco, que é estudar o Evangelho de Jesus e praticá-lo. Não é esse o nosso pensamento melhor. Nós temos que perceber que nós temos que sempre estar dispostos a estimular ao otimismo e à serenidade. E complementando, Emmanuel diz ainda, seja qual for a posição a que nossos companheiros sejam chamados, seja qual for, não importa. Consideremo-nos uns aos outros, por irmãos necessitados de apoio recíproco, e saibamos estimulá-los.
à caridade e às boas obras, sustentando-lhes o ânimo no trabalho e auxiliando, quanto nos seja possível, a cada um deles na execução do melhor. Então, concluindo, Emmanuel, ele reitera o que Paulo falou, que nós temos que estar sempre presentes na vida desses companheiros, mesmo que eles estejam distantes, vibrando para eles, para que eles possam manter o otimismo e a serenidade naquilo que eles estão fazendo. É o título da lição, na execução do melhor. Ah, mas eles desviaram da senda que nós estávamos palmilhando. Desviaram da senda é uma questão de opção. Cada um faz a sua opção. E cabe a cada um as suas próprias obras. Então não é mais nem menos por eles terem desviados. Nós não temos que ficar com esse pensamento de que ele está ficando atrasado ou coisa parecida, lamentando a sua ausência. Nós temos que estar sempre levando otimismo e serenidade para essas pessoas, estimulando. E é assim que nós temos que fazer nas nossas vidas. Estimularmos também aqueles companheiros que estão junto de nós no caminho. É preciso que nós possamos estimular. Sempre. Às vezes falta isso em nossa casa. Esse estímulo que nós temos que estar sempre prontos para passar para os nossos amigos. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos estar sempre com esse pensamento de estimular os nossos amigos que estão ao nosso caminho ou aqueles que deixaram o caminho. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.